A Prefeitura de Foz do Iguaçu está dando mais um importante passo no enfrentamento ao coronavírus. A partir de agora, está autorizando o retorno monitorado das atividades comerciais da cidade, mas é preciso lembrar das principais regras. Primeiro, mantenha o distanciamento social, evite beijos, abraços e apertos de mão. Segundo, não formar aglomerações. Mantenha sempre os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. Terceiro, lave sempre as mãos com água e sabão ou, quando não for possível, utilize álcool em gel. Outra regra importante é que o uso de máscaras ainda é obrigatório. Recomendamos que idosos com mais de 60 anos e crianças menores de 14 anos não frequentem o comércio. E o mais importante, somente saia de casa se for necessário. Foz do Iguaçu se preparou para enfrentar a Covid-19, mas você ainda precisa seguir fazendo a sua parte. Juntos iremos superar esse momento. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Agora todos cuidam de todos. Foz do Iguaçu está entrando em uma nova fase de combate ao coronavírus. Agora todos cuidam de todos. Se você precisa sair de casa para ir trabalhar ou até mesmo ir ao mercado, use sempre a sua máscara. Cuide da sua saúde e da saúde de quem você ama. Previna-se. Não vá para a rua sem a sua máscara. Foz do Iguaçu vai vencer mais essa batalha. Só depende de você. Agora todos cuidam de todos. Fica em casa, Foz. Enquanto milhares de profissionais da saúde trabalham para salvar vidas, a nossa orientação é para que todos fiquem em casa. Fique em casa, Foz! Mas nós sabemos que isso não é fácil. Nessa hora, muita gente precisa de ajuda. A Prefeitura de Foz já está fazendo a sua parte. E você também pode ajudar. Doe alimentos no batalhão do Exército para que eles cheguem a quem realmente precisa. A sua solidariedade pode ajudar a salvar vidas. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é Flávia, eu sou interna de Medicina do curso da UNILA. Estou trabalhando aqui no plantão Covid-19, que funciona 24 horas, em prol da comunidade de Foz do Iguaçu. A nossa ideia principal é fazer com que as pessoas permaneçam em casa e apenas procurem o serviço se necessário. Então a pessoa liga aqui e nós que decidimos isso de acordo com a clínica que ela nos apresenta. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Boa noite, Foz do Iguaçu. Estamos aqui para mais um boletim do Covid 2019 em Foz do Iguaçu, de como das nossas ações, das ações que estamos desenvolvendo e da atualização do boletim epidemiológico. Então, antes de chegarmos ao boletim epidemiológico, eu queria tratar de um tema que nós estamos sendo questionados e alguns grupos políticos aí da cidade, como sempre no interesse político, não de esclarecer a população, mas de criar confusão, chegar a criar uma arte inventando uma suposta investigação do governo federal sobre os recursos que nós ainda nem gastamos. Então, eu queria só fazer uma geral para vocês do que, afinal de contas, que muita gente perguntou, mas de onde saiu o dinheiro para comprar os 28 mil testes?
Os 28 mil exames que chegaram ontem foram adquiridos com recursos do governo do município e da UNILA. Parte deles, no total de 900 mil reais, desses 743 mil recursos do município. A aquisição feita pelo Laboratório Municipal, com 743 mil de recursos do município e 157 mil de recursos da UNILA. Além da questão financeira, toda a operação, como já falamos aqui ontem, foi feita pelo município, pelo Laboratório Municipal, pelo Hospital Municipal e pela UNILA. Todo o procedimento que viabilizou a aquisição dos exames. Isso quer dizer que o governo federal não esteja ajudando, não é nada disso. É que cada um cumpre o papel na sua etapa, no seu tempo, no seu momento. O governo federal depositou nas contas do município, no dia 9 de abril, 6 milhões e 300 mil reais, além de 510 mil reais que já havia depositado no dia 30 de abril. Por que esse dinheiro não foi utilizado ainda? Porque esse dinheiro ele é direcionado para atividades de custeio, ou seja, para quando tivermos pacientes da Covid internados no Hospital Municipal para compra de medicamentos, para manutenção do dia a dia de insumos, enfim, chamado verba de custeio. Ele é um incremento do teto MAC, que é o teto da média e alta complexidade do município. O município recebe recursos do governo federal para custear despesas ligadas ao atendimento especializado e hospitalar. Então, os recursos que o governo federal depositou na conta da prefeitura, eles não são para investimentos, eles não são para esse tipo de despesas, eles são naturalmente para custeio, ou seja, para custear despesas ligadas à atenção hospitalar, à atenção médica, a medicamentos, a insumos de enfermagem, enfim, a todos os procedimentos ligados à atenção do paciente. Então esse recurso é muito bem-vindo, de muita importância para a nossa cidade. Nós somos muito gratos ao governo federal que fez essa ajuda, esse incremento do teto MAC, não só para Foz do Iguaçu, como para todos os municípios brasileiros. Cada município que tem gestão plena recebeu um pouco desses recursos. Cada município recebeu uma quantidade, alguns recursos mais do que Foz, outros menos. Foz recebeu uma quantia de recursos que, a partir do critério do governo federal, é um critério estabelecido pelo tamanho da cidade, pelos serviços que atuam. Então é um valor razoável, um valor muito importante e que será muito útil para Foz do Iguaçu, muito necessário para Foz do Iguaçu no momento certo. Então, para aqueles que querem fazer politicagem com esse dinheiro, nós estamos cada vez deixando mais claro, o recurso é para ser utilizado para o custeio de pacientes, ele não foi utilizado ainda, porque felizmente ainda não estamos precisando. Então, agora que o município vai utilizar parte desses recursos para pagamento dos insumos que estão sendo comprados de maneira adequada, para a nossa retaguarda hospitalar que será necessária para Foz do Iguaçu. Claro que ele entra no custeio do próprio Hospital Municipal. Nós estamos recebendo, além desses 6 milhões e 800 mil do governo federal, nós vamos receber mais 1 milhão e 200 mil reais mensais, e esse é um recurso mensal. E essa cota do governo federal é uma cota única, a cota do município ela é mensal, que receberá do governo do estado 1 milhão e 200 mil reais do teto do governo do estado, para custear, para custeio das UTIs e dos 43 leitos, 17 leitos de UTI e 43 leitos de clínica médica que estarão à disposição do atendimento de pacientes com Covid, que continuo dizendo, esperamos não ter que usar nenhum desses dois recursos. Esperamos que esses recursos sejam utilizados para outra necessidade do município, que o município não tenha que gastá-lo com pacientes de Covid, porque se continuarmos fazendo a coisa certa, continuarmos lutando do mesmo jeito, nós temos uma esperança muito grande de que não tenhamos que utilizar esse recurso. Recursos para investimento. Quais são os recursos que vieram para o município de Foz do Iguaçu? Veio 1,5 milhão de reais de recursos da Justiça Federal, que foram utilizados para comprar camas hospitalares, respiradores e monitores cardíacos. Esses equipamentos já estão quase todos entregues no Hospital Municipal. Foi feito um processo que a Justiça Federal, o dinheiro não entra na conta do município nem do municipal,
o Hospital Municipal adquiriu os produtos e a Justiça Federal paga direto ao fornecedor. Então é um dinheiro que não vai aparecer em nenhuma contabilidade do município, em nenhuma contabilidade do Hospital Municipal. A gente tem que deixar isso muito claro. E nós estamos falando de R$1,5 milhão. Talvez alguém resolva procurar onde é que está esse dinheiro. Esse dinheiro não entra na contabilidade, no balanço do município, entra apenas o patrimônio como capital, como integrando o capital do município e do Hospital Municipal, mas o recurso foi pago pela Justiça Federal direto aos fornecedores. Mais R$1,2 milhão, que esse dinheiro já foi depositado na conta do Hospital Municipal e será utilizado num processo de licitação que está sendo concluído para a aquisição de todos os equipamentos novos da central de esterilização do Hospital Municipal. O Hospital Municipal vai passar a ter uma central de esterilização nova, fundamental para esse momento da Covid, porque nós temos um equipamento da central de esterilização que foi comprado em 2006, ou seja, um equipamento que já tinha 14 anos de uso, e numa situação de necessidade que o hospital precisa ter para atender de maneira adequada toda a necessidade da Covid e dos próprios outras comorbidades que temos que atender, o município não poderia ficar dependendo de um equipamento obsoleto, que é o meu caso desse equipamento da central de esterilização. Então nós optamos por utilizar o recurso do Ministério Público Federal, especificamente esse, todo direcionado para compras dos equipamentos da central de esterilização. Também recebemos mais R$500 mil da Justiça Estadual, que será utilizado para compras de equipamentos para a ala infecto-contagiosa, a nova ala que está sendo construída no Hospital Municipal. Então, somando os recursos das três iniciativas judiciais, R$1,5 milhão, R$1,2 milhão, R$2,7 milhão, mais 500, total de R$3,2 milhões, vindo da Justiça Federal, Estadual e Ministério Público Federal. Que nós somos muito gratos a esses três órgãos, porque eles foram fundamentais para que o município pudesse utilizar os recursos do município para outros investimentos também na área hospitalar, para que a gente conseguisse constituir essa estrutura que nós temos hoje lá no Hospital Municipal. Além desses recursos, nós também utilizamos para a Covid os R$2,5 milhões que o governo do estado havia anunciado em dezembro para Foz do Iguaçu. Esses R$2,5 milhões era para ser utilizado para ampliação da UTI, para a criação da UTI pediátrica e para ampliação do pronto-socorro municipal. Esse recurso foi todo utilizado para a estrutura, para equipamentos, alguns já chegaram, outros estão chegando, para a composição da estrutura necessária, ultrassom e outros equipamentos, da estrutura necessária para constituir o hospital, para que pudesse ter e estarmos preparados para o atendimento que necessitamos fazer. R$1,2 milhão do Tomog foi custeado com recursos do município, utilizados como fonte desses recursos a Finisa, que é um recurso, o Finisa, que é um financiamento feito pela Caixa Econômica Federal. O município utiliza o dinheiro do financiamento e vai pagar o financiamento com recursos próprios a partir do próximo ano. Então é recurso integralmente do município, R$1 milhão do novo tomógrafo. Além de R$2,8 milhões que foram adquiridos de equipamentos novos de UTI, que foram licitados no ano passado, e esses equipamentos fazem parte da estrutura que está sendo constituído para atender a Covid 2019. E cerca de R$1 milhão, ainda não temos o valor fechado, investidos pelo município em obras e outros equipamentos como computadores, rede de informática, rede de lógica, instalação elétrica, enfim, outras instalações que foram feitas no Hospital Municipal para adequar e ampliar a estrutura do Hospital Municipal, a constituição do centro de triagem e outras situações necessárias para se adaptar o Hospital Municipal para colocá-lo como essa referência que será para a Covid-19. Feito o esclarecimento, estamos depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre essa questão de investimento, falaremos um pouco mais. Estamos preparando uma prestação de contas adequada, com todos os dados, todos os itens serão colocados por fonte, por origem do recurso, onde o recurso foi gasto, exatamente em cada situação dessa, porque nós não fizemos isso ainda, porque a Câmara de Vereadores somente aprovou a dotação orçamentária específica para a Covid 2019 e ontem foi sábado,
ontem, segunda, né? Segunda foi ontem. Então foi ontem de manhã, a Câmara de Vereadores concluiu o processo de aprovação dessa dotação orçamentária, estará no orçamento do município a partir de amanhã, e estando no orçamento do município nós vamos constituir então todo o processo de prestação de contas para que a população seja informada da maneira mais transparente possível, como é método desse governo, como é assim que esse governo age, com toda a transparência, sem medo de esconder absolutamente nada, até porque todo o recurso que estamos utilizando, ele é único e exclusivamente para o fim a que for direcionado. Temos absoluta certeza disso e confiança nas equipes que estão trabalhando em todos esses procedimentos, em todos esses processos. Convido então a Carmencita Gaeschi Bom, diretora de Vigilância em Saúde, para que apresente hoje o boletim epidemiológico do dia. Boa noite a todos. O boletim diário dos casos de Covid, em relação ao Brasil, nós já estamos com a atualização que sofreu agora há pouco, com 43.079 casos no Brasil, casos confirmados, e temos já no Brasil 2.741 óbitos. Então houve um aumento, né, de óbitos significativo de ontem para hoje. A taxa de letalidade no Brasil está de 6,4. E temos também, a nível de Brasil, já 22.991 recuperados. A nível de Paraná, nós já estamos com 1.025 casos confirmados e 53 óbitos, e um total de 439 recuperados. Em Foz do Iguaçu, nós temos no dia de hoje, no boletim de hoje, 52 casos suspeitos, permanecem 38 casos confirmados, então não tivemos mais nenhuma confirmação desde o dia, do boletim do dia 18. Então, no boletim do dia 18, 19, 20 e 21, permanecem os 38 casos confirmados. Já temos 480 casos descartados e 24 recuperados em Foz do Iguaçu. Dentre esses casos confirmados, nós temos, desses 38 casos confirmados, nós temos 11 em isolamento domiciliar, 3 pacientes internados e os 24 recuperados, como já citamos. Em investigação dos casos suspeitos, nós temos 33 suspeitos em isolamento domiciliar, então aguardando o resultado de exames, e 19 suspeitos em internamento domiciliar. Então, esses 52 casos encontram-se aguardando resultados de exames pelo LACEN. É importante ressaltar também que não tivemos nenhum caso confirmado nesses dias, mas que as medidas de isolamento, as medidas restritivas devem permanecer. Isso não significa que devemos deixar de tomar os cuidados necessários, principalmente os idosos, as pessoas que têm comorbidades, pacientes que têm doenças crônicas, devem tomar um cuidado maior ainda para não se expor, né, não estar sujeito a nenhum tipo de contaminação. Devemos permanecer com as medidas de isolamento, com as medidas de higiene nos domicílios, o uso do álcool gel, a lavagem das mãos, manter os ambientes ventilados. Tivemos alterações no decreto, alguns estabelecimentos retornarão com capacidade reduzida, mas voltarão a funcionar. Mas pedimos às pessoas que permaneçam com os cuidados. Isso não significa que todas as pessoas devem sair pelas ruas. Devemos evitar aglomerações, porque é a única maneira que temos realmente de evitar a transmissão do vírus. Então isso é muito importante que toda a população colabore, tanto os comerciantes, mas que a população esteja consciente disso, dos cuidados que deve continuar tomando. Hoje, Carmencita, eu recebi uma notícia de algumas pessoas preocupadas, porque estavam em bares e as pessoas reunidas, compartilhando chimarrão, compartilhando narguile, ou seja, principalmente em bares, as pessoas precisam entender que isso pode se tornar um grande transmissor da doença. Exatamente. A gente alerta para que não compartilhe nenhum objeto de uso pessoal, copos, talheres, né? Hoje nós já temos transmissão comunitária em Foz do Iguaçu, então não tem como mais identificar quem realmente é o paciente que pode estar, a pessoa que pode estar disseminando o vírus. Ela pode estar assintomática e estar disseminando. Então, não compartilhe nenhum tipo de objeto pessoal, nada de copos, talheres, né, nenhum tipo de objeto, o arguile também, que passa, né, de uma pessoa para outra. Então, pedimos encarecidamente que as pessoas evitem isso, que não compartilhem objetos de uso pessoal. E chimarrão também. E chimarrão também, exatamente, também.
Então, gente, Carmen, obrigado. E lembrando só, como a Carmen disse, amanhã começa a valer o novo decreto, ou seja, o comércio varejista volta a funcionar restrito a 30%, mas não significa que nós tenhamos que abrir mão das medidas de distanciamento social e de isolamento. Pelo contrário, abrindo significa ter muito mais responsabilidade, muito mais cuidado, muito mais preocupação, muito mais solidariedade uns com os outros. Quando você se cuida, você também está cuidando do outro, está cuidando de quem está próximo de você. E lembrando o uso da máscara, né, que é obrigatório em qualquer local público, né, no comércio, em qualquer pessoa que se tiver que se deslocar, né, o uso da máscara é imprescindível nesse momento. Gente, dê uma olhada só como está Fortaleza, como está Manaus, como está Recife, como está São Paulo. São Paulo chegou a 1.091 mortes hoje. Nós estamos falando de uma cidade de 1.091 mortes numa única cidade, com UTIs lotados, hospitais lotados. Para não chegarmos a essa situação que chegaram essas cidades, nós precisamos ser muito, muito, muito responsáveis em nosso município. E demasiado mais responsáveis do que nós somos até agora. Todos os indicadores dizem, todos os estudiosos dizem que o pico da epidemia, da pandemia no Brasil não chegou ainda e que chegará nos próximos dias. Para que não nos atinja, como já atingiu essas cidades que eu falei e outras cidades brasileiras, é preciso que cada iguaçuense, cada cidadão da nossa cidade, cada cidadão faça a sua parte, cada cidadão faça a sua parte. E fazer a sua parte é não permitir, não deixar de, ou seja, manter o uso de máscara, não compartilhar objetos pessoais, entre eles o chimarrão. Parece uma coisa inofensiva, mas o chimarrão é um vetor de alto potencial, porque você tira a bomba da boca, passa para o próximo e automaticamente vai transmitindo o vírus. Então, gente, vamos cuidar, vamos fazer com que a nossa cidade seja referência no combate ao novo coronavírus. Exatamente, cada um cuidando de si e cuidando uns dos outros, né? Obrigado, Carmencita. Chamo agora a secretária da Fazenda, Salete Horst, para que nós cumpramos a nossa promessa que fizemos ontem, de que estaremos aqui hoje para responder as perguntas que não conseguimos responder ontem, já que nos dedicamos a apresentar o decreto 28055, que traz as novas regras para o comércio em geral e para os serviços a partir de amanhã. Então, Salete, só para iniciar, eu acho que você ontem passou boa parte da noite respondendo perguntas para grupos aí ligados a contadores, a pequenos empresários na cidade. Eu queria que você fizesse uma geral de quais são as dúvidas que surgiram e a gente iniciasse a fala a partir dessas dúvidas. Sim. Boa noite a todos, boa noite, Bobato. Uma preocupação que vários contadores e empresários ontem fizeram foi com relação à parte onde a gente trata da abertura do comércio, aqui onde a gente trata na seção 3, o funcionamento do comércio varejista e atacadista, onde a gente estabelece os horários para... são 3 situações que a gente estabeleceu os horários aqui. Das 8 às 16, as regiões que ficam compreendidas entre a Vila Porto, Jardim Central e Vila Brasília. Das 10 às 18, as regiões, a região central e entre a Vila Yolanda, Jardim América e Vila Maracanã. E aí depois o outro é do meio-dia às 20 horas, que são no shopping center, supermercados e galerias. Aí os questionamentos, mas os demais bairros então não poderão abrir? Não. Esses aqui estão discriminados justamente pelo maior fluxo de pessoas, uma maior necessidade de uso do transporte coletivo. Então aqui a gente normatizou o horário justamente para evitar aglomeração no transporte coletivo. Por isso, horário de abertura diferenciado e horário de encerramento diferenciado. Os demais abrem no horário comercial normal, porque são comércios localizados nos bairros, nós partimos do pressuposto que as pessoas não vão se deslocar dentro do transporte coletivo para ir no próprio bairro onde mora. Claro que se houver notícias nesse sentido, nós podemos também regulamentar o horário para os bairros. Lembrando, Salete, que além desses 3 horários definidos, nós temos um quarto definição de horário, Isso. que são todos os serviços
Todos os serviços que estão na seção 2. Na seção 2. Que são as atividades individuais e por agendamento. Esses só estão permitidos a abertura a partir das 9 da manhã, que também tem o mesmo objetivo de impedir aglomerar o transporte coletivo. Então nós temos 4 regras de horário. Os serviços da seção 2, todos os serviços da seção 2, eles podem iniciar às 9 e o horário de encerramento fica a critério de cada serviço. E o comércio varejista localizado na região compreendida entre a Vila Portes, Jardim Central e Vila Brasília, ou seja, aquele triângulo que tem ali, que começa no Jardim São Paulo ali, o Jardim Central, para quem não sabe, ele começa ali na Avenida Duque de Caxias, ou seja, da Avenida Duque de Caxias até a Vila Portes, até a Vila Brasília, da Vila Brasília em diante, fazendo cerca de toda aquela região, abre das 8 às 16 horas. A região central, que começa lá na Vila Holanda, lá no restaurante China, por exemplo, sem fazer propaganda do restaurante, né? Como eu não sei o nome da rua lá de cabeça, então lá na esquina do restaurante China, para cá, até o Jardim Central, até a Vila Brasília, ou seja, no Jardim América, na divisa com a Vila Brasília, e na Vila Maracanã, ali na Avenida Paraná, toda essa região abre o comércio das 10 às 18. E das 12 às 20 horas, os comércios no interior dos shopping centers, dos supermercados e das galerias. Por que os supermercados e galerias aqui com horário diferenciado? Para evitar também a aglomeração de gente dentro dos supermercados e dentro das galerias. Ou seja, você separa dos horários do supermercado de atendimento ao público normal de compras para um determinado horário que nós entendemos que tem um fluxo menor de pessoas a partir do meio-dia para a abertura desses outros comércios que funcionam dentro dos supermercados e dentro das galerias. Isso. Uma outra pergunta que surgiu bastante ontem foi em relação à academia. As academias que estariam dentro desses bairros aqui que a gente comentou. A academia, ela está numa outra seção. Então, as academias, elas vão seguir o horário normal que as academias trabalham, que normalmente tem algumas academias em Foz que tem atendimento 24 horas, outras funcionam das 5 da manhã à meia-noite. Então, esse horário estendido é melhor porque evita ainda mais a aglomeração de pessoas. Gente, deixando muito claro de novo, o horário da sessão 4 aqui, ela é restrito ao comércio varejista e atacadista. Isso. Ele não atinge os outros serviços que estão organizados em outras sessões, em outros capítulos do decreto. Tanto é que o texto diz assim: os estabelecimentos comerciais previstos neste artigo poderão funcionar nos seguintes horários. Neste artigo, ou seja, no artigo que define quais são, que fica autorizado a partir do dia 20 a reabertura de estabelecimentos de comércio varejista e atacadista. Isso Deixando mesmo. isso muito claro. Então, quando a gente interpretar o decreto, nós temos que interpretá-lo inteiro. Isso. Então, as atividades e serviços aqui, elas, principalmente essa parte de academia, que tem um horário totalmente diferenciado, então não entra aqui. Também fomos questionados na seção 4, quando trata aqui de food truck e trailers de alimentos. Esses já é o padrão deles trabalharem de tardinha para noite. Então, é esse horário que eles vão trabalhar. Eles não se compreendem em nenhum desses horários, porque não está especificado, tá? Então, permanece. O que não pode, e a gente precisa deixar bem claro, os clientes que forem buscar o seu lanche, eles precisam estar utilizando máscara e eles não podem consumir o produto no local. Então, ele vai fazer o pedido e vai consumir esse produto na sua casa, tá? Então, que fique bem claro isso, para que não tenhamos problema de aglomeração de pessoas. Ou seja, todos os itens da seção 4, eles não têm regulamento de horário. O estacionamento, né? O único que tem o estacionamento, que a gente falou do horário de funcionamento dos estacionamentos, que atendem aqui, ó. Das 8 às 18, tá? Os estacionamentos privados, sem vínculo com estabelecimentos específicos, esses atenderão das 8 às 18, porque muitos deles acabam sendo utilizados por trabalhadores
que deixam seu veículo no momento que está trabalhando. Então ele compreende bem aqui das 8 às 18 para poder atender também esse público. Salete, mais alguma coisa? Também fomos questionados com relação a que quadra de tênis. Outras modalidades que se assemelham se estariam aqui, como um tênis de mesa, badminton, como né? no caso está explícito, eu tenho entendimento que a gente tem que estudar os outros casos e eu acho que tem lógica a pergunta, o questionamento, se tênis pode, badminton pode, tênis de mesa pode, enfim, todos os esportes que não têm contato físico. Então talvez seja o caso de fazermos uma alteração, já pensar numa alteração nesse item específico para incluir essas outras modalidades. Outra situação que levantaram ontem foi sobre as demais academias que o decreto determina que estão proibidos. Academias, qual o item que é? Suspensões de atividades aqui. Aqui, na seção 6. Academias com atividades de lutas e danças de contato físico. Proibidas. Proibidos. Nós vamos ter que também fazer uma exceção aqui para organizar o processo de compreensão de se é possível. Teve alguém que postou um vídeo no Facebook provando que é possível fazer que as academias de luta funcionem sem a luta. Ou seja, se tivermos uma compreensão, então eu quero dizer aqui aos membros das academias, se nós vamos então organizar essa semana uma reunião de ajuste para tentarmos organizar essas academias de lutas. Fizemos uma reunião com as academias de ginástica, crossfit, dança e musculação. Na segunda-feira. E vamos então promover até quinta-feira uma reunião com essas academias de luta para entendermos a possibilidade de encontrarmos um meio termo para o funcionamento dessas atividades econômicas aí. Isso. Uhum. Outra situação que surgiu foi dos tatuadores, que também me perguntaram. Eu entendo que tem lógica, nós vamos discutir isso com a vigilância epidemiológica, com os infectologistas, mas como está autorizado os centros de estéticas e clínicas de estética, aparentemente a lógica é a mesma, de atendimento individual, dos cuidados necessários com EPIs. Aliás, falando em EPIs, Salete, eu queria dar um recado aqui aos barbeiros da cidade. Segundo nossa equipe de fiscalização, os únicos locais onde os profissionais não estão cumprindo com o EPI básico, ou seja, aquele EPI que exige do barbeiro a utilização de óculos, máscara, touca e o avental que é para a sua segurança, são todos os barbeiros que o nosso grupo de fiscais passou até agora, não estão cumprindo esse item de segurança fundamental para a segurança do profissional barbeiro, do trabalhador de barbearia. Então eu quero pedir e dizer para vocês, meus amigos, assim, o decreto vale e será cumprido. Todos os barbeiros que passaram, que tiveram orientação durante essa semana e não estão cumprindo de maneira adequada, serão notificados e passaremos necessariamente a aplicar multas se for necessário. Clínicas estéticas, sim, as clínicas estéticas começam a funcionar a partir de amanhã, então, mas os barbeiros que já estão funcionando há uma semana, em sua maioria não estão cumprindo o que determina o decreto, pelo menos onde nossos grupos de orientação passaram. Então, se o grupo nosso de orientação passou na sua barbearia, te orientou e você continua não cumprindo a orientação, nós iremos notificar e passar, infelizmente, a aplicar multa, porque nós estamos abrindo mais a cidade, para mantermos a cidade aberta, a economia funcionando, é preciso que cada um cumpra a regra de maneira responsável. Sim. Outro questionamento que tivemos foi com relação aos clubes. No decreto, a gente tem aqui liberando clube náutico, mas apenas as atividades dos clubes náuticos ficam restritas ao acesso de barcos para navegação com no máximo 4 pessoas a bordo. Perfeito. Não estão abertas as demais atividades, quiosque, piscina, nada disso nos clubes foi autorizado nesse momento, apenas a parte do acesso, a rampa ali para pesca.
Assim como não estão liberadas academias de condomínios, academias públicas de uso público sem controle. Só estão liberadas academias, empresas de academias, academias com características de empresas que consigam fazer controle de acesso, higienização dos equipamentos. Isso. Que Não sei mais se, nós temos se a gente aqui? teria agora alguma pergunta. Digam. Nós já terminamos aqui a nossa Os lista principais de questionamentos que chegaram até nós. Então vamos lá, temos bastante perguntas. A rodoviária, como é que fica o funcionamento dela? A rodoviária funcionará com 30% da sua capacidade de pessoas no interior da rodoviária como normal e de acordo com o fluxo dos ônibus. Cada passageiro que chegar terá a sua temperatura medida. Será feita sua higienização de cada passageiro que chegar. Para descer em Foz do Iguaçu, ele passará por um tapete de... Como é que se chama o produto lá? O produto para desinfectar os pés lá, esqueci o nome do produto. Mas assim, todos os passageiros que desembarcarem... Hipoclorito. Todos os passageiros passarão por um tapete com hipoclorito que desinfectarão os pés e serão obrigados, só poderão descer do ônibus se tiverem de máscara. Se não tiverem de máscara, vão ter que providenciar a máscara a eles e passarão por serviço por higienização de mãos, enfim, todo o cuidado que for necessário. E se tiver alteração de temperatura ou se tiver algum outro sintoma gripal, ele será encaminhado direto da rodoviária para o serviço de assistência hospitalar da Covid. Tá. Tem uma pessoa aqui, o Guilherme, que afirma que está sendo mentido a respeito dos casos graves, Bobato. Gostaria que você comentasse. Dessa, né? Porque responder como? Mentindo de que jeito? Ele tem alguma prova de que... Por que mentiríamos? Essa é a primeira pergunta. Não há nenhum motivo para mentirmos. Pelo contrário, nós estamos bem, a cidade está bem. Nós temos 3 casos complexos, tínhamos 4 casos, um teve alta, felizmente. Temos 3 casos, um bem grave, um caso grave, que felizmente, ele melhorou. Ele está mais de 20 dias na UTI, numa situação que tem comprovado que a respiração mecânica funciona, porque ele, apesar de ser um doente com outras comorbidades, nós estamos aqui todos torcendo por ele todos os dias para que ele se safe dessa e vai se safar com toda a nossa força mental e a fé das pessoas e o trabalho dos médicos do Hospital Municipal vai se safar. E temos mais 2 casos internados também na UTI do Costa Cavalcante, que são de menor gravidade, mas também requerem cuidados de UTI. E que esperamos e estamos aqui acompanhando todos os dias, nossas equipes estão acompanhando todos esses casos diariamente e vamos torcer para que eles se recuperem o mais rápido possível e possamos apresentá-los ao Guilherme e a todo mundo que acha. Eu quero dizer a você, Guilherme, o seguinte: nós somos obrigados a dar transparência, nós temos monitoramento de Ministério da Saúde, de Secretaria de Estado da Saúde. Mesmo que quiséssemos esconder alguma coisa, não há nenhum motivo para isso, pelo contrário, nós temos a obrigação de demonstrar para a população. Mesmo que tivesse algum motivo para esconder, nós jamais poderíamos esconder qualquer um dos casos que são. Então não há nenhuma maquiagem nesse processo, não há pelo contrário, dos números que demonstramos são reais e pronto. O que acontece é que às vezes nós temos uma mudança brusca no número de casos, porque devido ao tempo dos exames que são liberados pelo Laboratório Central do Estado, às vezes libera 2, 3 casos ao mesmo tempo, então demos um salto e às vezes demora mais para liberar os exames e acaba tendo, como está acontecendo agora, de termos 4 dias sem caso. Não significa que não tenhamos nenhum caso, nós continuamos com os casos suspeitos, monitorados, sendo tratados como suspeitos, com todo o cuidado necessário, como determina o protocolo, e assim que tivermos os resultados, nós divulgaremos os resultados quando forem oficiais. Com relação à reabertura dos comércios, existe a necessidade já da descontaminação das ruas? Olha, esse é um estudo que estamos fazendo ainda, nós entendemos que não. O que nós estamos pensando em fazer é utilizar esse sistema de descontaminação para os setores de atendimento à saúde, mas ainda não há nenhuma comprovação científica de que há necessidade disso. Existe alguma previsão de retorno das aulas? Não.
Não há nenhuma previsão de retorno das aulas ainda. Vamos agora, lembrando que a partir de amanhã nós vamos divulgar todos os nossos índices de incidência, taxa de incidência, taxa de letalidade, taxa de ocupação hospitalar, e essas taxas irão determinar se nós avançamos mais na liberação das medidas ou não. Mas por enquanto não há nenhuma previsão de retorno das aulas. Salete, algumas pessoas que estão assistindo estão relatando dificuldades para lidar com o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Nós poderemos voltar num outro momento para dar uma ajuda para essas pessoas? Sim, poderemos, inclusive fazer uma live para falar sobre isso com os técnicos que estão atendendo da Casa do Empreendedor, do Banco do Empreendedor, para tratar sobre isso. Podíamos até convidar alguém da Caixa Econômica Federal. Também. Convidar alguém da Caixa Econômica Bobato, Federal. como que fica o transporte público a partir de amanhã? O transporte público a partir de amanhã terá uma escala que está convencionada a ser a escala que era normalmente utilizada no sábado. Então, se você pegar a escala de horários do sábado, é a escala de horário que vai funcionar amanhã. Restrito ao número de passageiros sentados, ou seja, número de assentos, não número de passageiros sentados, porque apesar de ser restrito ao número de passageiros equivalente ao de assentos, a pessoa pode ir em pé se ela entender melhor assim. Ela não precisa obrigatoriamente ir sentada. Mas se ela não for sentada, o assento dela tem que ficar vazio. Existe alguma morte por coronavírus em Foz ou em investigação? Tem uma em investigação, mas é um procedimento normal. Eu quero deixar muito claro para todos que é um procedimento normal, ou seja, é um procedimento de protocolo. Já tivemos 2 outras mortes que foram utilizadas no protocolo da Covid 2019, como toda morte por causa respiratória se enquadra no protocolo de sepultamento como se fosse paciente da Covid, que é o que aconteceu essa madrugada com o paciente, que estão falando nas redes sociais, mas todos os médicos com quem conversamos afirmam que o cuidado é basicamente por protocolo, não há nenhum indício clínico, pelo menos, de que o caso virá a ser confirmado. Então, já tivemos outros casos assim, eles são mantidos por protocolo, se faz a coleta de exame, toda a coleta de exame se encaminha para o LACEN e o LACEN responde depois ou não. Mas, felizmente, continuamos sem nenhuma morte por Covid 2019. Os casos suspeitos e confirmados que estão em isolamento domiciliar podem retornar ao trabalho? Não. Sob nenhuma hipótese. Principalmente o confirmado. Está em isolamento. Aliás, o suspeito também, né? O suspeito e os confirmados, menos ainda. Isso. Só depois do cumprimento da quarentena. Você está lembrando bem a Carmencita aqui. Tá. Algumas pessoas questionam se os testes já estão sendo feitos em Foz e por que da demora dos resultados. Os testes ainda não estão sendo feitos em Foz. Os testes chegaram ontem à tarde, os exames chegaram ontem à tarde. Nossa equipe está preparando todo o processo do protocolo da coleta, que vai começar amanhã, e nós temos a expectativa de que esses exames coletados com a equipe de Foz do Iguaçu para o laboratório municipal, eles demorem no máximo 24 horas. É uma expectativa de que em 12 horas esses resultados saiam, só que enquanto o laboratório municipal não for habilitado pelo LACEN, esses resultados servirão apenas para o manejo dos pacientes, positivos ou não, para acelerar o processo de liberar os pacientes da quarentena ou ter que isolá-los, ou ter que tratá-lo como um caso positivo, mas eles ainda não comporão o boletim de resultados oficial, porque esse boletim oficial ele depende ainda da habilitação do nosso laboratório municipal junto ao LACEN. Mas a partir de amanhã já começaremos a fazer exames em Foz do Iguaçu. Sobre a previsão de abertura dos meios de hospedagem, hotéis, motéis e similares. Nós estamos agora, nessa semana, nós vamos conversar com o sindicato dos hotéis para compreender o que eles pensam a respeito. Porque nós temos uma análise que ela é superficial, ou seja, mas é uma análise que os hotéis não acumulam gente, não aglomeram gente natural. Os hotéis foram fechados para tentar, no início, impedir que pessoas de regiões em epidemias, em pandemia, viessem para Foz do Iguaçu, assim como todas as cidades fizeram para impedir o trânsito de pessoas.
nós queremos compreender exatamente o que os sindicatos dos hotéis pensam, o que a nossa vigilância epidemiológica pensa a respeito, a partir daí tomar alguma decisão, apesar que nós temos o entendimento de que os hotéis, hoje não há ninguém viajando no mundo, não há ninguém viajando no Brasil, então talvez os hotéis ainda seja de bom tom que se permaneçam fechados mais um tempo, mas isso queremos discutir com o setor responsável. Você já embala então na próxima resposta, a reabertura dos pontos turísticos de Foz do Iguaçu. Isso não depende de nós, não depende inicialmente de Foz do Iguaçu, os pontos turísticos, estamos falando das cataratas, é regido por um órgão federal, então nós vamos ter que aguardar o posicionamento desse órgão federal, mas por enquanto, pelo cenário nacional que está ocorrendo, dificilmente será reaberto nos próximos dias. Quanto ao funcionamento dos bancos? Os bancos, então, eles retornam a partir de amanhã com a capacidade de público de 30%. Então, esse controle os bancos terão que ter. E é importante até a gente falar que a Caixa Econômica, ela atendeu hoje, quando o pessoal está com dificuldade de fazer o cadastro, a Caixa Econômica fez atendimento hoje das 8 ao meio-dia e fará no próximo sábado também um plantão com a sua equipe para atender justamente esses beneficiários que vão receber os R$600 que conseguiram se cadastrar e já está disponível o valor para eles. Mas os bancos, então, estão autorizados a atender 30% presencial a partir de amanhã. A partir de amanhã, né? E pode ainda continuar trabalhando, respeitando todas as regras, né? De distanciamento e cuidar o movimento dentro. Máximo 30% da capacidade de público. Quero só lembrar que nenhum banco é obrigado a fazer esse atendimento presencial. Cada banco vai se organizar da sua maneira, o que ele está autorizado pelo município a fazer. Existe a possibilidade de restringir a quantidade de pessoas nos mercados? Olha, nós estamos analisando os mercados com bastante profundidade. Alguns mercados estão cumprindo de maneira adequada. Nós identificamos com a nossa fiscalização que nenhum mercado está fazendo controle de acesso. Então nós vamos fazer uma discussão com os supermercados essa semana para que seja imposto uma maneira de controle, para que eles sugiram uma maneira de controle de acesso de quantas pessoas acessarão o supermercado por vez, fazer um controle de acesso, porque realmente há muitas pessoas no supermercado ao mesmo tempo e isso é de alto risco. Então nós vamos, durante essa semana, tomar uma providência mais rígida e que, se não funcionar, vamos ter que adotar outro tipo de atitude para controlar esse acesso de maneira compulsória. Existe alguma forma de vigilância sanitária nas pontes e no acesso à cidade? Existe, da barreira sanitária nas duas pontes, na BR-277, agora haverá também essa feita na rodoviária municipal e uma barreira sanitária no shopping, na porta do shopping centers, na prática do mesmo formato. A diferença é que da rodoviária e do shopping será feita pela administração desses órgãos, e das duas pontes da BR-277 é feita uma parceria com a Prefeitura, o NILA, e Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Anvisa, enfim, por vários órgãos. Não tem mais a do aeroporto, porque o aeroporto não está recebendo mais nenhum voo. Quais são as principais recomendações para as igrejas? A igreja é o distanciamento da igreja. Primeiro nós temos que deixar muito claro quais são as regras. A igreja está permitido o culto, a missa, a celebração religiosa coletiva, limitada a uma presença de 50 pessoas no ambiente, desde que essas 50 pessoas caibam em 50% da capacidade do templo, ou seja, se o templo couber menos de 100 pessoas, terá que ser a metade desse número, ou seja, se o templo couber 80 pessoas, só pode colocar 40 dentro do templo. Se o templo couber mais de 100 pessoas, só pode entrar 50 pessoas. Então essa é a regra básica, e pedimos aos pastores, temos pedido aos padres, aos bispos, aos sheiks, a todo mundo, que evitem cumprimentos, evitem abraços, evitem celebrações que envolvam contato físico entre os fiéis. As academias de condomínio, você pode repetir a instrução, por favor? As academias de condomínio estão proibidas, não podem funcionar por enquanto.
porque não há garantia de controle de acesso, não há notícias que tenha alguma academia, que tenha profissionais que monitorem, enfim, que façam o controle de presença das pessoas. Uma questão que realmente não está no decreto, o pessoal está cobrando aqui, Bobato, é quanto a aulas de equitação. Aulas de equitação. Isso. Isso é mais uma novidade, viu, Salete? Está anotando a lista de novidades aí. Para pensarmos amanhã. Em tese seria só a pessoa e o animal? Em tese é a mesma Isso, lógica aham. do esporte individual. Ele não Isso. tem, em tese não há problema. Eu não sei se tem algum problema relacionado ao animal, alguma coisa assim, nós temos que identificar. A Carniceira está me dizendo aqui que aparentemente não. Então nós temos que... Podemos também responder conversar essa durante amanhã? a semana. Podemos responder amanhã. aham. Então tá. Aliás, gente, se tiver mais algum setor que por não se algum motivo sentiu, que não se sentiu contemplado aqui, pode estar certo ou pode estar errado, mas podem entrar em contato conosco. Isso. E Para a gente fazer essa pode ser análise por de aqui cada um. mesmo que nós vamos fazer, nós vamos ampliando a análise de cada caso, que é o momento de fazer o tal do pente fino, ou seja, nós vamos identificando, porque a regra ela precisa ser isonômica, ela é cuidadosa, mas ela vai ser o máximo possível isonômica. O atendimento no Ser 4, Bobato, tem previsão de retorno? Os atendimentos especializados da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, exceto a cirurgia eletiva, eles voltarão gradativamente a partir de amanhã, mas incluindo o Ser 4, o 100 ali na Avenida Brasil e o poliambulatório. Então todos os atendimentos especializados eles voltarão com 30% da sua capacidade, com agendamento, com hora definida, ou seja, nós não permitiremos mais que a pessoa que está marcada às 9 horas chegue às 7. Se ela está marcada às 9 horas, ela tem que chegar às 9 horas, porque se ela não chegar às 9 horas, ela não vai entrar no local. Então, se você receber um telefonema dizendo que você tem uma consulta marcada no Ser 4, no 100 ou no poliambulatório, só funcionará para evitar a aglomeração de pessoas sem recepção. A recepção limitada a 30% da sua capacidade, para apenas ser utilizado no caso de atraso de uma consulta demorar mais do que a outra e a pessoa não ser punida por isso. Com relação à recomendação dos idosos e adolescentes, o que mudou, Bobato? Mudou basicamente que os idosos agora cabe recomendação e não mais obrigação de ficar em casa. Nós esperamos que os idosos compreendam e fiquem em casa de qualquer maneira, porque é para a saúde deles. Para as crianças continua valendo a regra, ou seja, é obrigatório. Os estabelecimentos comerciais estão proibidos de atender pessoas acompanhadas de crianças. Isso. Abaixo de 14 anos, atendimentos médicos, óticas. Claro. Né? Esses tipos de atendimentos que permanecem. Médico, ótica, barbearia, salão de beleza. Isso. Importante esclarecer essa dúvida aqui. Quantas pessoas podem trabalhar numa construção? Olha, não há um limite de quantidade de pessoas. O que há é o limite que há necessidade de distanciamento e de obrigação da utilização de EPIs. Aliás, esse é um outro tema que nós vamos tratar muito seriamente essa semana. Nós temos observado que muitas obras que precisaram ser autorizadas, os trabalhadores em geral não estão usando nem o EPI necessário para a construção da obra e muito menos o EPI respiratório, ou seja, a máscara, luvas, que nesses casos é necessário que se utilize. Então, assim, não há limitação de trabalhador, há apenas o cuidado com o distanciamento e com os EPIs. E nós vamos intensificar um pouco mais a fiscalização e pedimos a você que, se você observar que tem trabalhador trabalhando em obras ou em qualquer local sem a máscara, denuncie no 199 para nós, por favor. Salete, uma dúvida com relação às galerias. Como é que está o horário de funcionamento delas e elas não poderiam funcionar no horário do comércio regular? As galerias, elas entraram no mesmo horário de funcionamento dos shoppings e dos comércios dentro dos mercados, do meio-dia às 20 horas. Isso é para evitar a aglomeração de gente. Isso. Bobato, snooker bar continua proibido. Bares em geral, sim. Claro, sim. Teve uma outra situação que vários contadores e empresários pediram. Todos os comércios e serviços, né, estabelecimentos que enviaram o termo de responsabilidade sanitária
até esse momento, não precisa enviar novamente. Então, só para essas novas atividades que foram agregadas nesse novo decreto. Vale o termo antigo. Vale o termo antigo. E o que a gente precisa? Então, esses novos, eles têm até o dia 24 para o envio pelo protocolo eletrônico deste documento, e aí enviar para o WhatsApp, e-mail do seu cliente, para que ele mantenha isso lá numa possível fiscalização, e principalmente, não é nem pela fiscalização, principalmente para que os estabelecimentos, os proprietários de estabelecimentos e os trabalhadores entendam quais são as regras que eles têm que seguir, que estão ali naquele termo de responsabilidade sanitária. Lembrando que o termo antigo tem uma palavra mágica, uma frase mágica escrita assim: as atividades econômicas elencadas no decreto tal e outros que vierem a ser editados, incluindo as concessionárias de serviço público terceirizado. Ou seja, vale o termo antigo, mas vale a regra nova. Isso mesmo. Se a regra foi alterada, vale a regra nova, vale a regra atualizada. Tá, Salete, a Elisandra tem uma dúvida aqui que pode ser de muita gente, que é com relação aos serviços essenciais. Se eles têm que seguir o horário estabelecido nesse novo decreto na seção 3 das regiões. Não, os serviços essenciais eles estão num capítulo à parte, né? Que é a seção 1 ali, que já entram as atividades essenciais. Esses não seguem. O comércio, aqueles o comércio, o varejista e atacadista. Não inclui supermercados, não inclui os comércios. E nenhum tipo de serviço aqui da seção 1. Bobato, o controle das filas externas de bancos, casas lotéricas é responsabilidade de quem? Do banco e da casa lotérica. E de qualquer outro que originar a fila. Não só do banco e da casa lotérica, se um açougue, uma perfumaria, qualquer outra loja provocar uma fila externa, a responsabilidade é deles. E lembrando, gente, que a partir desse decreto é obrigatória a marcação com adesivo do espaço dessas filas. O distanciamento entre as pessoas. Esse é uma novidade nesse decreto, que passa a ser obrigatório todo e qualquer local que seja destinado à fila, que seja marcado com fita adesiva. Não estamos exigindo cor, pode ser de qualquer cor, mas que tenha uma fita que seja identificado pelo consumidor ou pelo usuário. Essas são as principais dúvidas de hoje. Chega por hoje, né? Obrigado, Salete. Obrigada, continuamos à disposição para esclarecer. Quem tiver dúvidas aí, nos acesse de alguma maneira. A gente tem tentado tirar todas as dúvidas, esclarecer, e assim, voltamos a pedir, então, que alguma atividade, algum serviço que não se sentiu contemplada nesse decreto, entre em contato conosco para que a gente possa fazer esse estudo. Desses que a gente já falou aqui, a gente já começa a partir de amanhã, com os grupos, fazer esse estudo. E assim, gente, a flexibilização a partir de amanhã no comércio e em muitos serviços não nos tira a obrigação dos cuidados. Eu acho que a partir de agora a gente precisa ter mais cuidado ainda, porque até esse momento a maioria de nós estávamos em isolamento, estávamos mantendo esse distanciamento social. E a partir de amanhã muitos voltarão ao trabalho. E não pensem que a gente está voltando à vida normal. Não, a gente está voltando às atividades de trabalho nossa, porém, todos os cuidados, a partir desse momento, eles precisam ser redobrados, porque a gente vai estar em contato com mais pessoas e, como a Carmencita disse antes, muitos são assintomáticos. E aí a gente acaba, muitas vezes, se contaminando e nem sabendo de onde que veio. Então, assim, o cuidado que temos que ter, nós temos que cuidar. Se a gente se ama, a gente cuida da gente e a gente cuida de todas as pessoas que nos cercam. Então, que tenhamos essa consciência, que tenhamos esse amor ao próximo mesmo, de poder ter esse cuidado a partir de amanhã, quando estivermos nas ruas, que de fato a gente se cuide e cuide do outro. Porque a gente anda pelas ruas e infelizmente a gente vê as pessoas andando sem máscara, as pessoas não se cuidando, grupos andando juntos, pessoas dentro de um mesmo veículo, 4, 5 pessoas no mesmo veículo, fechados os vidros, conversando sem utilização do uso de máscara. Quando eu estou dirigindo sozinho, ok ficar sem máscara, mas quando a gente tem mais pessoas, estamos compartilhando aquele transporte, é necessário. Então assim, gente, por amor a vocês e por amor a todos, fiquem em casa.
E eu quero, só antes de encerrar, para que hoje eu recebi a notícia de que a Zilma me disse que eu tenho o nome de língua de sinais, então eu queria que ela fizesse ali para a gente dar boa noite para vocês. Faça, Zilma. Boa noite para vocês. Boa até noite. Amanhã. Até amanhã. A Prefeitura de Foz do Iguaçu está dando mais um importante passo no enfrentamento ao coronavírus. A partir de agora, está autorizando o retorno monitorado das atividades comerciais da cidade, mas é preciso lembrar das principais regras. Primeiro, mantenha o distanciamento social, evite beijos, abraços e apertos de mão. Segundo, não formar aglomerações. Mantenha sempre os ambientes ventilados com portas e janelas abertas. Terceiro, lave sempre as mãos com água e sabão ou, quando não for possível, utilize álcool em gel. Outra regra importante é que o uso de máscaras ainda é obrigatório. Recomendamos que idosos com mais de 60 anos e crianças menores de 14 anos não frequentem o comércio. E o mais importante, somente saia de casa se for necessário. Foz do Iguaçu se preparou para enfrentar a Covid-19, mas você ainda precisa seguir fazendo a sua parte. Juntos iremos superar esse momento. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Agora todos cuidam de todos. Enquanto milhares de profissionais da saúde trabalham para salvar vidas, a nossa orientação é para que todos fiquem em casa. Fique em casa, Foz! Mas nós sabemos que isso não é fácil. Nessa hora, muita gente precisa de ajuda. A Prefeitura de Foz já está fazendo a sua parte. E você também pode ajudar. Doe alimentos no batalhão do Exército para que eles cheguem a quem realmente precisa. A sua solidariedade pode ajudar a salvar vidas. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, meu nome é a doutora Samela, eu trabalho aqui na triagem do coronavírus no Hospital Municipal. Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem em casa. Queria reforçar, se tivesse um resfriado leve, fique em casa. Ou, caso de dúvida, entre em contato com o plantão coronavírus. O número está disponível na internet. Qualquer dúvida, eles vão entrar em contato com vocês também. Hashtag Fique em Casa Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu.